Olá, pessoal. Essa aula dessa semana nós vamos encerrar a apostila. Daí, nas próximas semanas de dezembro, terão atividades de revisão, de recuperação, tá? Daí serão no caderno. Volume do cilindro. Então, nós vimos o volume de prismas, que nós calculávamos a área da base, multiplicávamos pela altura, tá? A ideia de volume é essa, a área da base vezes a altura. Do cilindro, a única diferença é o quê? Que a área é um círculo, tá? Então, a área é um círculo. Como que eu calculo a área de um círculo? O círculo, ele tem uma medida muito importante, que é o raio, que é a distância do centro até qualquer parte da sua curva. Então, aqui é a medida de um raio. Se eu pego essa daqui, é a medida de um raio. Se eu pego essa distância aqui, é a medida de um raio, tá? Então, é a distância de qualquer um dos pontos que formam o círculo ou a circunferência até o centro. Então, como que eu calculo a área de um círculo? Tem uma formulinha que fala que é o seguinte: a área de um círculo, ela é igual a π, que é um valor, π vezes o R, que é o raio ao quadrado. Então, qual que é a área de um círculo? πr ao quadrado. O R é o raio, é a medida do raio. O π é um valor numérico, um número que tem a medida aproximadamente igual a 3,14, tá? Tem atividades que vão falar para considerar o π só sendo 3, 3,14, 3,14, 15, tá? Ele é um número aí que tem uma dízima infinita, tá? É um número infinito. Mas é um número aí que é utilizado muito na geometria, tá? Então, qual é a área de um círculo? A formulinha é πr ao quadrado, tá? E daí, como seria o volume do cilindro? Você teria o volume da base, que seria pela formulinha πr ao quadrado, multiplicado pela altura, tá? Multiplicado pela altura do cilindro. Então, a formulinha ficaria volume do cilindro, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Nós temos aqui um exemplo. Vamos lá? Qual deve ser a altura de um reservatório com formato de cilindro, cuja o diâmetro da base mede 12 centímetros? Então, pessoal, eu não falei do diâmetro, né? O diâmetro é o dobro do raio. É um pedaço de corda que passa pelo centro, só que liga dois pontos extremos da circunferência do círculo. Então, o diâmetro é o dobro do raio. Então, raio mais raio. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro é 12, quanto que vale o raio? Metade. Então, um raio, nesse caso aqui, vai valer 6. Então, a gente fez aqui a metade do diâmetro, que é 12, o raio mede 6. Então, para que caibam 2 litros de água. Então, assim, nós temos que 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos. 2 litros vão ser 2.000 centímetros cúbicos. E o volume, então, tem que ser, quem tem que dar 2.000 centímetros cúbicos. Então, eu troquei na formulinha. O π, considerando 3,14, o raio 6, 6 ao quadrado. Então, aqui, volume 2.000, π 3,14, o raio 6 ao quadrado, vezes a altura. Eu tenho que descobrir a altura para que eu tenha esse volume. Então, daí fez continha. Realizei a potência, 6 vezes 6, 36. Multipliquei por 3,14, deu 103,04. Quero encontrar a altura, tá multiplicando, vou isolar. A operação inversa veio dividindo. Então, a altura aproximada para ter esse volume de água
tem que ser de 17,69 centímetros de altura. Um outro exemplo. Chamamos de equilátero o cilindro que tem a mesma medida da altura e a mesma medida do diâmetro. Então, a altura é uma medida, o diâmetro aqui está com a mesma medida. Então, só lembrando que o raio vai ser a metade, tá? Vamos calcular o volume desse cilindro, então, que a altura é 1,5. Então, a altura é 1,5 metros. Então, o diâmetro, que é igual, também é 1,5 metros. Só que o raio que a gente vai utilizar é metade. Quanto que é metade de R$1,50? 75 centavos. Então, 0,75 metros. Então, qual vai ser o volume? A área da base vai ser π vezes o raio ao quadrado. O π nós vamos considerar sendo 3,14. Quem que vai ser o raio? A metade do diâmetro. Então, 0,75 ao quadrado. Eu tenho que calcular 0,75 vezes 0,75, depois multiplicar por 3,14. Tá? E isso para encontrar a área da base. E para calcular o volume, esse resultado aqui, eu multiplico pela altura, que é 1,5 metros. Tá? Resolvidinho aí na apostila de vocês. O resultado final, 2,65 metros cúbicos. Pessoal, pensando nisso, eu quero que vocês resolvam algumas atividades. A número 2. A número 3. A número 5 e a número 6. Então, número 2, número 3, número 5 e número 6, tá? Depois, pessoal, para finalizar a apostila, nós temos uma parte que vai trabalhar a área da superfície dos prismas e cilindros. Então, a área da superfície é a área de todas as faces, tá? Então, é como se fosse pegar a área de cada um dos lados das faces da figura e somar, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um prisma. Como que eu iria encontrar a área da superfície do prisma? Eu teria que calcular a área da base, só que como é um prisma, eu teria duas faces semelhantes à base. Então, a base inferior e a base superior. Então, aqui no caso, a base de um triângulo. Teria que calcular a área dos dois triângulos. Ou de um só, né? E considerar sendo duas vezes. E a lateral aqui são quadrados, retângulos. Então, teria que calcular a área também. Então, aqui nós temos esse prisma aberto. Então, aqui nós temos dois triângulos e três retângulos. Então, qual é a área dessa superfície? Foi colocadas as medidas aqui. Então, a área desse retângulo seria 2 vezes 1,8. Então, eu tenho 2 vezes 1,8 aqui, 2 vezes 1,8 aqui, 2 vezes 1,8 aqui. Então, tenho 3 vezes as faces laterais. E a área da base aqui é um triângulo. Então, aqui no caso, a base é 1,8 do triângulo. A base é 1,8. Como aqui, na hora de dobrar, encaixa certinho, aqui também vai ser 1,8. Como que eu vou achar a área do triângulo? Eu abaixo a altura aqui. Só que falta altura, tem que descobrir. Então, eu uso o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Mas quem vai ser esse cateto aqui? Metade de 1,8. Então, metade de 8, 0,4. Metade de 1, 0,5. Então, ali a metade vai ser 0,9. Calcula aí o teorema de Pitágoras. Aqui foi feito certinho, ó. A altura deu raiz quadrada de 2,43, tá?
Vocês podem até utilizar a calculadora se quiser. Depois, porque não é um número exato, né? Não é um número fácil de calcular a raiz. Nem para fatorar fica tão fácil. E qual vai ser a área da base, então? A área da base vai ser a altura vezes a base, que é 1,8, dividido por 2. Encontrou aqui que a área da base vai ser 1,4 metros quadrados. Então, quantas bases temos? 2. Então, vai ter 2 vezes de 1,4 metros quadrados. E a área da face lateral? Como eu tinha falado, 2 vezes 1,8 vai dar 3,6 metros quadrados. Só que quantas eu tenho? Eu vou ter 3 vezes esse valor. Qual é a soma das áreas das bases das áreas das faces do prisma? Então, vai ter 2 vezes de 1,4 e 3 vezes de 3,6. Somando, então, a área total da superfície desse prisma, 13,6, tá? A área da superfície lateral de um prisma é a soma das áreas das faces do prisma, exceto as bases. A área da superfície total do prisma é a soma da área das superfícies laterais com as áreas das duas bases. Então, se eu pergunto, a área da superfície total é a base e a lateral. Se eu pergunto, a área da superfície lateral é somente os lados, tá bom? Para o cilindro, pessoal, é a mesma coisa, só que olha como o cilindro é aberto. Quando o cilindro é aberto, eu tenho 2 círculos e um retângulo aqui, maior, tá? A parte maior aqui do retângulo vai ser o raio, pessoal, ó. Se a gente olhar aqui, ó, a parte menor aqui, nesse caso, é a altura. Tá bem aqui, ó, rente, né? E a parte aqui maior, o que aconteceu? Ele não estava enroladinho aqui no círculo, então quando eu abro, é a parte que estava em volta do círculo. Aqui é a base desse retângulo. Então, essa base vai ser o comprimento da circunferência. Então, como que calcula o comprimento da circunferência? Se vocês não lembram, tem essa formulinha aqui. Ó. Qual é o comprimento de uma circunferência? É 2πr. 2 multiplicado pelo π e multiplica pelo valor do raio. 2πr. Então, a área da superfície total de um cilindro seria você calcular a área da base, que é πr ao quadrado, eu teria 2 vezes essa área. E depois a área lateral ia ser a altura vezes o comprimento da circunferência. O comprimento é 2πr. Então, ficaria 2πr vezes h, que é a altura. Tá? Tem aqui as formulinhas, tudo certinho, ok? Tem tudo aqui, ó. A área lateral, 2πr vezes a altura. Tá? E a área total é 2πr vezes a altura mais 2πr ao quadrado. Que é 2 vezes a área da base, que a área da base é a área de um círculo, é πr ao quadrado. Pessoal, com isso eu quero que vocês tentem resolver aí as atividades da página 55, número 1, número 2, número 3 e número 4. Tá bom? Bons estudos, pessoal. Descansem, tá? E nós finalizamos a apostila de matemática. Encerramos aqui praticamente o ano letivo. Tá? Daí, nas próximas semanas, eu mando atividade de recuperação. De revisão, na verdade, tá? Vou passar algumas atividades envolvendo área, volume das figuras planas, figuras espaciais, algumas continhas que eu posso revisar de Teorema de Pitágoras, vamos ver o que eu consigo separar, tá bom? Para não ser muita coisa também. Abraço, pessoal!